Oi gente, tudo bem? Então, a videoaula de hoje é sobre segundo governo Vargas. Bom, vamos lá então, né? Falando sobre esse segundo governo Vargas, que é tão famoso na história do Brasil e que, assim, sabe, essencial saber sobre isso. Vamos lá, inicialmente falando como foram essas eleições que Vargas venceu. Como vocês podem imaginar, eu havia falado nos vídeos passados, se você não assistiu os outros vídeos sobre Vargas e sobre Dutra, veja. Bom, Vargas, ele foi, primeiramente, saiu como candidato nessas eleições, lembrando que na última eleição ele havia sido deposto, e aí vocês podem imaginar quem eram os outros, né, a disputar essas eleições com Vargas. Bom, primeiro, o nome mais importante era o Vargas e o Eduardo Gomes, que já havia sido lançado pela UDN, a oposição a Vargas, que ó, vinha lá do passado, e obviamente Eduardo Gomes não chegou nem perto de vencer. Vargas venceu com mais de 45% dos votos, e aí então a gente começa esse segundo governo Vargas. Primeiramente, essencial ter em mente que a gente começa um novo perfil industrial para o Brasil, que o que? Investimentos essenciais, porque diferente do governo Dutra, que realmente foi algo mais liberal, deixou essa ideia de nacional desenvolvimentismo, esse projeto nacional de desenvolvimentista de lado, visando realmente o aumento do capital estrangeiro investido no país e deixando um pouco mais de lado as nossas próprias indústrias internas. Dito isso, Vargas começa esse novo perfil industrial. A gente começa, né, a volta desse nacional desenvolvimentismo, que eu vou explicar daqui a pouco. E aí, bom, a gente já começa como? 1951, 1950, está ocorrendo a Guerra da Coreia, como vocês podem imaginar, né, a separação das duas Coreias, mas nesse momento realmente o conflito entre o capitalismo, né, e o socialismo, comunismo no caso, entre os Estados Unidos e a União Soviética, aquela oposição criada pela Guerra Fria, com o fim da Segunda Guerra Mundial. A gente está vivendo realmente esse contexto de tensão e de apoio de blocos. Afinal, qual é a posição que o seu país vai tomar? Então, como vocês podem pensar, Vargas, que já havia se relacionado antes com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, havia recebido apoio, investimentos. Lembrando que essa relação Brasil e Estados Unidos vem de muito tempo, não só de intervenção direta dos Estados Unidos aqui no país, mas também de relações amistosas nesse caso. Bom, como vocês podem imaginar, essa relação Brasil e Estados Unidos na Guerra da Coreia, os Estados Unidos exigiam algo que Getúlio não aceitou, que era o envio de tropas brasileiras para a Coreia. Vargas falou, não, de forma alguma, não tem nem condições de mandar homens para a Coreia. E aí, beleza, acaba que o Brasil ajuda os Estados Unidos enviando metais, né, alumínio, outros tipos de materiais, propriamente para apoiar essa fabricação de armamentos, enfim, mas não envia homens para a Coreia. Mas mantivemos as relações nesse caso. Tudo bem, em 1952, no mesmo ano, o Brasil enfrenta algumas crises, não só o Brasil, mas o governo Vargas, essencialmente. Por quê? A direita começa a acusar, não só começa a acusar, mas já vem acusando Vargas muito tempo de populista e de demagogo. Então, esse termo populista a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele é extremamente pejorativo e ele é um termo inventado, ele não é um termo usado na própria época, no próprio contexto histórico. Então, chamar Vargas de populista era não só diminuir a imagem de Vargas como presidente, mas também diminuir os trabalhadores e o papel dos trabalhadores nessa história do Brasil. Então não é uma mera massa manipulada por um líder carismático, nossa, Getúlio faz tudo, não. Essa ideia é totalmente errada, isso é uma visão realmente da direita sobre o contexto histórico. Então, cuidado com esse termo populista. Populista é extremamente negativo e tinha essa visão pejorativa porque era feito pela oposição ao presidente. Beleza. Aí vocês me perguntam, né, esse retorno do Vargas, teve só essa oposição? Não houve mais nada? Não, calma lá. Houve essa oposição, que era o quê? A direita
principalmente a UDN, a União Democrática Nacional, lembrando do papel do Carlos Lacerda, que vocês sabem, né, no suicídio de Vargas. Bom, a direita tinha esse temor das mobilizações das massas, né, dos trabalhadores, dos trabalhistas, e promessas de justiça social. Eles tinham medo de reformas que Vargas pudesse fazer no governo. E, por outro lado, o retorno de Vargas marcava essa esperança popular, até porque vocês sabem que durante o governo Dutra houve o banimento do Partido Comunista Brasileiro e a repressão às greves. Então, realmente, o governo Dutra foi assim, um acuamento dos trabalhadores, né? Fala assim, opa, calma aí. Aí com Vargas, não. É óbvio que a gente não está dizendo que Getúlio Vargas é um presidente, nossa, pode tudo, liberdade total, faz greve, galera, uhul! Não, não é bem assim. Até porque, lembrando que a gente tem um sindicato corporativista, então a figura de Vargas tem o ministério, tem os sindicatos, ele realmente faz essa interligação com os sindicatos. Não é algo que os sindicatos falam, ah, vou fazer greve e eu quero que meu pedido aqui de aumento salarial seja atendido. Não interessa o que o Vargas quer saber, não. Não é assim. É uma negociação muito conversada. Não é algo muito assim, imposto, né? É claro que as decisões de Vargas sempre estavam um pouco realmente acima do que os trabalhadores queriam, mas, no geral, o Getúlio tentava fazer essa conciliação entre os trabalhadores. Então, havia muitas cartas de trabalhadores falando, agradecendo Vargas, falando, nossa, muito obrigada por você ter feito isso, não sei o quê, o trabalho hoje é valorizado, nós não somos mais massacrados como antigamente. Então a gente tem que ter muito cuidado ao falar desses direitos trabalhistas, porque a gente não está falando de pessoas que são controladas. Essa não é a ideia. São pessoas que sabem dos seus direitos e exigem esses direitos. E não só isso, mas tem uma conversa direta com o presidente. E isso foi extremamente essencial, falando assim de toda a era Vargas, desse segundo governo, então espero que isso tenha ficado bem claro. Então, em 1953, um ano depois, acontecem greves em todo o país, porque como vocês podem imaginar, nem só de sucesso vive um presidente, até porque na nossa história isso é muito difícil, e na verdade na história como um todo, ninguém vive só de sucessos. E nesse caso, o café passou a ser desvalorizado no mercado internacional, não só por causa da Guerra da Coreia, mas enfim, esse contexto da Guerra Fria, né, fez essa diminuição da venda do café. E como vocês podem imaginar, nós, brasileiros, que somos totalmente dependentes dessa agroexportação, recebemos isso como, né, difícil essa situação. Mas, aí sim, juntando essa crise, a gente tem o quê? Greve de trabalhadores. Aí, opa, calma aí, né? Como assim greve de trabalhadores? Getúlio faz o quê, gente? Nomeia João Goulart, do Partido dos Trabalhadores Brasileiros, o PTB, lembrando aquele partido que tinha toda aquela ideologia trabalhista, a defesa do trabalho, dos trabalhadores, como ministro do trabalho. Então vocês já podem perceber que o Vargas, ele não deixa a coisa, sabe, explodir para assim ele tomar uma decisão. Quando ele viu que as greves estavam correndo, a decisão dele foi o quê? Nomear João Goulart, que era uma figura que era um político, né? Só que nesse momento ele realmente começa a deslanchar a carreira dele como político e vai ser presidente, né? Presidente no futuro do Brasil, como vocês sabem, que também foi deposto pela ditadura militar. E aí é isso que acontece. Voltando aqui para o Vargas, o João Goulart, Jango, foi eleito, né, ministro, foi colocado como ministro do Trabalho. Ele faz um aumento salarial dos trabalhadores em 100%. Ele é demitido por essa ação. Mas, obviamente, né, os trabalhadores reconheceram isso como um grande feito. E então, como vocês podem imaginar, a oposição caiu matando em Vargas. Porque, como assim aumento salarial? Ficou doido? Né? Vocês já podem imaginar, ele já não era muito próximo dos trabalhadores, porque viam realmente com eles como um povo ignorante, como manipulados, olha essa massa, enfim. Toda a imprensa girava em torno dessa, principalmente da oposição a Getúlio,
virava em torno de criticar os trabalhadores, falar que eles eram pobres, olha, esse povo é ignorante e tal. E claro que eles não viam isso com bons olhos. Eles não iam aceitar isso de bons olhos. Então, por isso, voltando àquele debate, não é só carisma de Vargas. Existe realmente uma relação de troca e de acordo. Ok. Aí a gente volta aqui para a industrialização, principalmente o quê? Essa industrialização do segundo governo Vargas, ela vai muito além da agroexportação, porque, como vocês sabem, a nossa primeira república foi marcada pela agroexportação, pela valorização do café, do açúcar, toda a nossa economia voltada em torno da agroexportação. E nesse momento, não só nesse momento, mas até com Dutra, já havia essa noção de que, bom, não dá para continuar só exportando café e nem bens, né, só da agricultura. E é daí sim que a gente começa essa industrialização em peso no país. Que aí sim tem a volta do nacional desenvolvimentismo e o reapalheiramento do Estado. Reapalheiramento, né? Eu escrevi certo. Ok, perdão. Do Estado, que é o quê? Justamente voltar a visar a indústria nacional, o interesse nacional, primeiro do que qualquer outro capital estrangeiro. Então, uma política totalmente diferente da que a gente via com Dutra. É realmente uma valorização do Estado e o Estado como interventor e como gerenciador dessa industrialização. Como vocês podem imaginar, a gente tem realmente um papel invertido do que tinha acontecido com Dutra. E aí sim, eu posso explicar para vocês o que foi o nacional desenvolvimentismo. Agora sim, vamos falar desse nacional desenvolvimentismo, mas antes eu vou mostrar o quadro para vocês, caso queira tirar foto, dar uma olhada, enfim. Minha amiga sempre fala para eu fazer isso, mas eu esqueço. Agora eu lembrei, hein? Ok, vamos lá, começando. Nacional desenvolvimentismo. O que era isso, afinal? Bom, era um projeto do Getúlio Vargas para o país. E isso não veio do nada agora no segundo governo Vargas. Isso já vinha sendo gestado e desenvolvido aos poucos durante a era Vargas. Então, propriamente agora, que a gente está falando do segundo governo Vargas, de 1951 a 54, o nacional desenvolvimentismo visava esses principais pontos: a autonomia do país, o capital nacional, a fiscalização antitrust, que era o quê? Contra cartéis e fundições de empresas, porque caso as empresas internacionais se fundissem, o Estado não conseguiria controlar os gastos, quanto era investido. Então, realmente era um problema, falando da autonomia do país. Então, sempre quando a gente pensa em nacional desenvolvimentismo, relaciona-se com essa ideia propriamente do Estado interventor. Então, não é que Getúlio Vargas seja contra o capital estrangeiro, o desenvolvimento, a chegada de novas indústrias, né, estrangeiras, nada disso. Mas sim que, ok, recebemos o capital estrangeiro, porém, isso tem que ser benéfico para a nossa indústria nacional, para o nosso desenvolvimento. Então, não é só vamos receber o capital estrangeiro, como fez Dutra, mas sim visando o nosso desenvolvimento. Por isso que a gente realmente chama esse projeto de nacional desenvolvimentista. Nacional, porque visa o nosso país; desenvolvimentista, porque quer o crescimento do mesmo. Ok. Dito isso, aqui resume muito bem, né, essa fala aqui, que é um Estado interventor, planejador, porque ele planeja todas as suas ações. Então, que indústria vai entrar, por quê, quanto vai ser investido, quanto a gente vai exportar, quanto vai importar. Ok. A mobilização da população, porque não é algo que só o Getúlio faz de cima, sem qualquer tipo de conversa, né? A população, ela realmente está muito envolvida nesse projeto. Então, como o próprio Getúlio dizia e criticava Dutra, não é só investir na indústria, mas sim na população que faz parte desse trabalho, né? Então, justamente por isso surge o SES, o SENAI, porque tem que ter esse investimento
na pessoa do trabalhador. Porque você imagina, como esses trabalhadores iriam se sentir se eles tivessem que trabalhar e não ter nenhum tipo de estudo, de instrução, de realmente conhecimento, como aprender a trabalhar em determinadas áreas. Então, esse conhecimento, essa criação do SES, do SENAI, do Sistema S, foi essencial durante o período Vargas. E aí, ok, juntamente com essa mobilização popular, a gente tem um partido político de caráter nacional, que obviamente é o PTB, o Partido dos Trabalhadores Brasileiros, que tem essa ligação com o trabalhismo. E esse nacional-desenvolvimentismo também alia muitos a esse trabalhismo. O nosso nacional-desenvolvimentismo é trabalhista. O foco dele é no trabalhismo. Então, essas coisas se aliam. Bom, continuando. Falei da fiscalização. E aí, assim, a gente tem nesse período a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, CMBio. Que significou o quê? Bom, essa comissão, ela queria fazer estudos no Brasil que aliavam especialistas americanos e brasileiros para saber aonde investir exatamente no Brasil, em quais setores o Brasil precisava investir, porque, obviamente, a nossa indústria, ela não era uma indústria totalmente desenvolvida como em outros países, como os Estados Unidos, a Europa, a Alemanha, a Inglaterra, enfim, os países europeus. A nossa indústria, ela possuía gargalos, então ela precisava de... O Vargas, obviamente, criava comissões, e não só comissões, mas aparatos para justamente encaixar nesses gargalos. Então, por exemplo, a gente tem uma indústria de sapato. Não de sapato, não, sapato é muito simples. A gente tem uma indústria siderúrgica, enfim. A gente precisa de um ferro específico ou de um metal específico e a gente não consegue produzir ele no país. Aí sim, a gente precisa de investimento estrangeiro, porque se a gente não consegue com a nossa quantidade aqui, então é preciso esse investimento de fora. Aí sim a gente retorna essa ideia de que a autonomia do país, né, dessa relação do capital estrangeiro, quando a necessidade é do nosso país. Ok, dito isso, a Comissão Brasil-Estados Unidos, ela foi essencial porque ela fez estudos, né, de quais setores o Brasil precisava investir e quais ele já possuía um desenvolvimento. Esses estudos serão essenciais futuramente, vou dizer por quê. Bom, o dinheiro viria dos Estados Unidos, porque obviamente esse desenvolvimento da indústria precisa de muito investimento. Então não é o que a gente consegue fazer do dia para a noite, e Vargas tinha noção disso. Tanto é que a gente se alia aos Estados Unidos, novamente, lembrando vocês, com a questão da guerra da Coreia, um medo de um terceiro conflito mundial, havia esse medo frequente. Ok, o dinheiro viria dos Estados Unidos. Aqui a gente está falando do governo Truman, nesse momento da comissão mista. Só que o dinheiro não vem, por isso que eu botei só que não, o dinheiro não vem. Por quê? Existe, né, o governo do Eisenhower, que é depois do Truman, e aí Eisenhower olha para Vargas e fala: não vou mandar dinheiro pro Brasil, não vou mandar. Porque tinha realmente essa política com o Truman, que principalmente da ajuda financeira à Europa, né, após Segunda Guerra Mundial, toda essa ideia de também desenvolver a América, né, não só desenvolver a América, obviamente tem os interesses dos Estados Unidos, mas a gente sabe, né, também tinha esse interesse de desenvolvimento das Américas. E aí, com essa mudança presidencial, o Eisenhower, que está realmente ligado a essa política anticomunista, a essa política realmente mais extremista, né, de oposição de polos, ele falou: não é o momento de ficar emprestando dinheiro para o Brasil. E aí a gente adia esse recebimento do dinheiro que viria realmente com o presidente Juscelino Kubitschek. E aí sim a gente tem todo aquele deslanche da industrialização, de indústrias pesadas no Brasil. E aí sim a gente tem esse recebimento em dólares no Brasil e o desenvolvimento de outras indústrias, e não só indústrias, mas chegada de outras indústrias, né, automobilística, ferros mais pesados que a gente não conseguia produzir aqui no país, enfim. Rodovias, tratores, ok, vamos lá.
Aí, nesse governo Vargas, a gente tem a troca de alinhamento político, né, por colaboração econômica e financeira. Então, o Brasil se aliava aos Estados Unidos nessa Guerra da Coreia, enviava metais, como eu falei para vocês. Em troca, os Estados Unidos emprestaria dinheiro para o Brasil para a nossa industrialização. Como eu falei, o dinheiro não veio nesse momento. E aí a gente tem, resumindo, esse nacional-desenvolvimentismo que eu expliquei para vocês, a gente tem um conjunto de políticas públicas para o país. Então, a gente não pode reduzir esse período somente à figura de Vargas. Nossa, Vargas, assim, fez tudo isso. Ok, a figura de Vargas é essencial, mas o Vargas também não é uma pessoa só, como podemos dizer. Ele é uma pessoa muito pragmática, ele tem posicionamento muito diverso. Então, relembrando um texto do Jorge Ferreira, muito bom, adoro o texto dele, que o Getúlio Vargas, ele foi uma pessoa democrática, ele foi uma pessoa ditadora, né, ditador durante o Estado Novo, ele foi eleito constitucionalmente, então realmente não dá para resumir ele a uma só ideia, entende? E as pessoas são contraditórias, isso tem que ficar na cabeça de vocês também, né? As pessoas não são como caixinhas que a gente encaixa e fala, você é assim, e você pensa assim, e você sempre vai ser assim. Não, até porque nós próprios mudamos de ideias muito rapidamente. Então, como vocês podem, né, colocar um presidente num lugar desse, né? Então, todos nós mudamos muito. Enfim, dito isso, a gente tem em 1954 o suicídio do Getúlio Vargas. Antes de eu falar sobre isso, eu esqueci de falar uma coisa, né? A criação das principais programas, né, além do SESI, do Senai que eu falei para vocês, a gente tem a criação da CAPES, que justamente visava, e a CAPES ainda existe, tá, gente? Eu queria lembrar para vocês, a CAPES é justamente esse fomento à pesquisa na pós-graduação, porque o presidente tinha noção de que as pessoas têm instrução, têm conhecimento, mas elas precisam ir além, elas precisam fazer uma pós-graduação, fazer esses estudos para o Brasil e também para fora. Então, a criação da CAPES foi essencial nesse momento. A criação da Petrobras, que justamente a Petrobras se alia a essa ideia de nacional-desenvolvimentismo, justamente com a ideia de autonomia, de capital nacional, de criação de indústrias nacionais. Então, justamente porque, né, Getúlio Vargas fala, o petróleo é nosso, porque tinha realmente essa pressão estrangeira de que, opa, né, tinha o petróleo no Brasil, vamos lá, indústrias internacionais. Getúlio chega e fala, calma aí, o petróleo é nosso. Tanto que tem uma foto dele com as mãos sujas de petróleo, justamente simbolizando isso, que o petróleo é nacional. E aí sim, a criação de uma estatal, Petrobras. E começa-se os estudos da Eletrobras, que era justamente essa ideia de que o Brasil, como estava crescendo muito rapidamente, a gente precisava de empresas que gestassem essa parte da energia, da água. Enfim, hoje em dia vocês sabem como isso é essencial, como isso vem mudando muito e vem sendo privatizado em muitas regiões. Aqui em Brasília mesmo, privatizaram a SEB e assim, caiu a energia hoje 2 vezes, tá? Podre. Enfim, voltando aqui para o assunto. Criado o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDE, que foi primordial nesse momento porque ele financiava essa grande parte dessas indústrias que eram criadas, esses setores que precisavam serem preenchidos, né, pela ajuda financeira. Então, realmente ele viabilizava esses créditos. E o BNDE também continuou existindo por um longo tempo e também papel essencial durante o governo JK. Dito isso, né, agora sim, voltando ao suicídio, perdão pela minha confusão aqui, voltando ao suicídio, em 1954, existe a pressão muito forte da UDN, que eu falei que ela já vinha há muito tempo pressionando o governo Vargas, e aí acontece aquele atentado famosíssimo na rua Caneleiros, né, se eu não me engano, Toneleiro, sempre falo errado, Toneleiro, que era o quê? Foi um atentado contra o Carlos Lacerda, que era o maior opositor ao Vargas, que era um jornalista, político, ele publicava constantemente falando mal do governo Vargas, né, falando da corrupção, da lavagem de dinheiro, tudo isso. Ok. Só que aí o problema fica maior ainda, porque esse atentado, ele foi feito pelo
segurança pessoal do Vargas, o Gregório Fortunato. Então, assim, vocês podem imaginar, o Gregório Fortunato tentou matar o Carlos Lacerda, só que o major que estava com o Carlos entrou na frente dele e aí o Carlos só machucou o pé, ele acabou não morrendo. Só que aí Vargas foi duramente acusado de ter realmente mandado matar o Carlos Lacerda. E a gente sabe que, sim, Vargas queria matar o Carlos Lacerda, porque ele é um cara que estava ali no pé dele há muito tempo. E aí, como vocês podem imaginar, foi uma bomba que caiu no colo do Vargas. Se a oposição já era muito crescente, agora ela explodiu, assim, buf. Ok, Vargas fez o quê? 20 e poucos dias depois do atentado que ocorreu ao Carlos Lacerda, havia a pressão das Forças Armadas, que eram muito aliadas ao DM. Getúlio já vinha perdendo esse apoio das Forças Armadas, com todo esse nacional-desenvolvimentismo, essas mudanças, com essa defesa do petróleo. Toda essa questão já vinha, sabe, inflando as Forças Armadas, porque essa questão do petróleo no início eles apoiaram, mas depois eles queriam realmente um investimento do capital estrangeiro no país. E Getúlio, como vocês podem ver, né, tinha essa tentativa de manter um investimento nacional. Bom, dito isso, Getúlio se matou, e como ele se matou e estava chegando próximo ao fim do mandato dele, na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui, estava chegando perto do fim do mandato dele. Na verdade, tinha um ano mais ou menos para acabar o mandato, mas ele se matou e as Forças Armadas já pretendiam dar um golpe no Vargas porque tinham medo de que ele fosse continuar no poder. E não só isso, essa continuação desse nacional-desenvolvimentismo também eles sentiam como uma ameaça, né? Já que eles também eram defensores mais desse capital estrangeiro. E aí sim, tem toda aquela motivação, né, da carta do Vargas que ele fala, né? Sai da vida para entrar na história, né? Que tem forças que estão indo contra ele, tudo isso. Bom, é óbvio que tem um peso enorme, sentimental na carta e tal, mas realmente a oposição estava caindo, matando em Vargas. E aí, esse suicídio dele foi assim a pedra que ele botou assim na história, porque assim ia ter um golpe militar, haveria um golpe militar. E o suicídio de Vargas marcou esse rompimento, né? O golpe foi adiado para 1964. Como vocês podem, né, sabem, o golpe militar que aconteceu em 1964, que depois o João Goulart, e aí sim a gente começa a ditadura militar no Brasil. Bom, é isso, gente. Eu falei demais, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Se querem complementar também outras ideias, porque, assim, vocês sabem, não dá pra falar de tudo numa videoaula. O governo Vargas é enorme, a era Vargas, o segundo governo Vargas. Então, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixa nos comentários. E até a próxima. Tchau!